Olá e seja muito bem-vindo à 5ª temporada do podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Love It e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar sobre todos os temas quentes relacionados com alimentação, saúde e nutrição. Vou receber vários convidados que nos vão ajudar a falar sobre temas como saúde de uma forma simples, a desmistificar alguns conceitos que estão tão enraizados no nosso dia-a-dia e que parecem que complicam a nossa alimentação. Vamos falar sobre bem-estar, sobre técnicas importantes para a prevenção de vários tipos de doenças e, mais importante ainda, para a promoção da saúde. Quero que este podcast venha simplificar a alimentação e ajudá-la a ter as ferramentas para ter um dia-a-dia mais simples, nutritivo e completo. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Se no outro dia falámos sobre cogumelos medicinais, hoje quero falar-vos sobre alimentos e até comportamentos que nós podemos ter no nosso dia-a-dia que vão naturalmente reforçar as nossas defesas. Acho que é importante, primeiro que tudo, antes de facto tentarmos partir para suplementos, para substâncias que possam ser nutracêuticas, para nutrir mais ou enriquecer mais a nossa alimentação, pensarmos naquilo que é a nossa base. E de facto nós temos aquilo que é chamado uma imunidade mais indireta, a nossa primeira linha de contacto com o nosso sistema imunitário, que é no fundo o nosso intestino. Como sabem, cerca de 70% a 80% das nossas células do sistema imunitário estão concentradas ao longo de toda a barreira intestinal, e isto significa que tudo o que nós comemos, tudo o que está em contacto com o nosso intestino, vai poder ter aqui um canal de entrada direta para um contacto com o nosso sistema imunitário. Então é muito importante que o nosso intestino esteja bem nutrido, esteja a funcionar bem, que não hajam aqui sinais de inflamação, como o dor, como a distensão abdominal, a flatulência, etc., que nos mostram que de facto a nossa flora está em desequilíbrio, porque é de facto esta flora que vai permitir a prevenção da entrada destas toxinas e também é uma barreira intestinal bem fortalecida, que não tenha aquilo que se chama uma hiperpermeabilidade intestinal, que é quando no fundo grandes moléculas estão a passar pelo nosso intestino quando isso não devia acontecer. E isso, quando chegam moléculas destas grandes proporções ao nosso sistema imunitário, ele encara quase como se fosse um ataque, fica mais fragilizado. Pronto, e isto pode acontecer por más digestões, pode começar com problemas como gastrites, ou pode ter de facto a ver com lesões intestinais ou desequilíbrios na flora intestinal que já duram há muito, muito tempo. Mas, de facto, há várias coisas, além desta primeira linha de imunidade que nós temos no nosso intestino, há muitas outras coisas que podem influenciar a nossa capacidade de resposta imunitária. Obviamente, termos uma alimentação saudável é super importante. Se nós tivermos uma alimentação que é mais descuidada, também estamos a descurar o aporte de nutrientes que são essenciais, como o caso da vitamina C, mesmo a vitamina D, o ferro, o zinco, o cálcio, tudo o que acaba por ser importante para a nossa capacidade de resposta imunitária. Depois, o facto de nós dormirmos mal. Muitas pessoas desvalorizam o impacto que o sono pode ter na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. Se nós dormirmos mal, se andarmos sobre muito stress, se andarmos muito ansiosos, muito cansados, a probabilidade de nós ficarmos doentes é muito maior. Porquê? Porque o nosso corpo está tão concentrado em ir buscar energia que depois de repente não tem capacidade para gerir as nossas defesas, não é? E muitas vezes também o dormirmos mal, o andarmos cansados, leva a comportamentos alimentares mais desequilibrados e obviamente isto acaba por ser quase uma pescadinha de rabo na boca, não é? Depois, também, se consumirmos muito álcool, tabaco, se formos muito dependentes do açúcar, se tivermos uma ingestão muito excessiva de glúten ou de laticínios, que têm um potencial inflamatório maior, se nós tivermos algumas doenças, não é? Ou se estivermos sujeitos a alguma medicação que possa ser um bocadinho mais forte, tudo isto são fatores que podem levar a que as nossas defesas estejam um bocadinho mais em baixo. E é importante, de facto, nós tentarmos ter aqui alguns comportamentos e tentarmos ter algum reforço de nutrientes para nos ajudar a fazer com que a nossa imunidade esteja no seu exponente máximo, digamos assim. Claro que por muitos cuidados que nós possamos ter, por muito que nós tentemos que o nosso estilo de vida seja equilibrado, a nossa alimentação também, nós não conseguimos controlar tudo, não é? Eu costumo sempre explicar isto nas consultas, que é muito difícil eu tentar, de repente, decidir que uma determinada situação não me vai afetar. Eu agora não me vou chatear com isto. Nem sempre isto é possível, não é? Nós temos stress e ansiedade por muitos fatores e não é uma coisa muito racional, portanto, às vezes é difícil e quando essas coisas nos chegam a tirar o sono, pior ainda. Portanto, o que nós temos que fazer é um esforço mais ativo para
diariamente promovermos momentos de descanso. Isso é uma coisa que eu também pergunto muitas vezes. O que é que faz por si? O que é que faz por si no seu dia para ter um bocadinho que é só seu? Seja ler, seja andar a pé, seja fazer exercício. É um momento que é só para nós. E muitas pessoas não têm esse momento só para si. Portanto, o dia todo, ele com tarefas, agora vou fazer o jantar, agora vou deslocar-me, agora vou levar os miúdos, agora vou levar ao futebol, agora vou levar à escola, agora vou dar banho. E não temos tempo para nós, não é? E, portanto, isto também faz com que o dia, todo ele, seja preenchido com tarefas que não nos permitem termos um tempo que seja só para nós, só para o nosso corpo, de facto, desligar e fazer coisas que sejam para nós. E isto é das coisas que eu acho que nos deixa mais doentes, é nós não termos esse bocadinho para desfrutarmos de facto, até pode ser do tempo em família, não é? Mas é um tempo só para desfrutar. Não é para estar na tarefa de tomar banho, pode ser só estar a brincar, não é? Mas no fundo, estar ali. E, de facto, há muitas coisas que nós podemos fazer ainda para melhorar a nossa capacidade de resposta imunitária e eu acho que nós cada vez estamos mais preocupados com isso e ainda bem, e é sobre isso, de facto, que eu quero falar no episódio de hoje. Então, primeiro, eu acho que nunca é demais falar, de facto, numa alimentação equilibrada. O que é que eu vejo nas consultas? A maior parte das pessoas acha que tem uma alimentação equilibrada. Quando nós começamos a consulta, começamos a perceber a quantidade de coisas que ainda há para melhorar. Uma pergunta que eu faço muitas vezes em consulta é: que erros é que acha que comete e coisas que gostava de melhorar? E às vezes as pessoas têm noção, dizem: olha, eu acho que passo muitas horas sem comer, ou sinto que petisco muito fora das refeições, ou tenho muita vontade de comer doces, pronto, aquelas coisas clássicas. Mas, quando vamos a ver, na realidade, o que é que acontece? Muitas vezes nós temos, primeiro, um déficit muito grande de legumes e de fruta, porque eu pergunto sempre quantas peças de fruta é que as pessoas comem por dia e é muito raro ter pessoas que comem mais do que uma peça de fruta por dia. E isto é muito interessante, porque às vezes nós achamos que a nossa alimentação está saudável, até temos uma alimentação variada, até que comemos legumes, mas não estamos a atingir os níveis ótimos, os níveis recomendáveis. Porquê? Porque, pronto, com as correrias do dia-a-dia, as opções, etc., acaba por não ser muito possível. E então agora, com esta questão de estarmos a ficar cada vez mais preocupados em ter uma alimentação plant-based, eu vejo alimentações a tornarem-se vegetarianas muito mais processadas do que se a pessoa estivesse a comer um bife de frango ou uma pasta de bacalhau. E isso é preocupante, porque de facto nós temos uma consciência muito distorcida daquilo que pode ser saudável ou não. Então o exercício que eu peço sempre às pessoas para tentarem fazer quando falamos disto, ok, vamos ter uma alimentação saudável, é pensar, ok, eu como 2 porções por dia boas de legumes e no meu dia, eu tenho sopa ao almoço e ao jantar, eu tenho sempre legumes no prato que ocupam cerca de metade do meu prato, eu tenho 3 peças de fruta por dia, porque isto são as recomendações. Isto é que é, de facto, estar ali dentro daqueles parâmetros, daquilo que é considerado uma alimentação mais saudável e que tenha boas doses de fruta e legumes. Porque esta fruta e legumes são aquilo que é mais importante para proteger e para promover a saúde da nossa flora intestinal, que é a nossa primeira linha de barreira imunitária. Portanto, isto é sempre um exercício que eu acho muito importante. Depois, a quantidade de processados que as pessoas ainda comem por dia que não têm noção. Eu também fico, às vezes, impressionada. De facto, nós não nos apercebemos da quantidade de bolachinhas. E ok, as pessoas até me dizem, mas eu como aquelas, não vou dizer as marcas, mas eu até como aquelas que são mais saudáveis e supostamente a dieta e que têm tipo 4 ou 5 ingredientes. Não interessa, são alimentos mais processados, são bolachinhas. Porque não trocar por fruta e frutos secos no lanche? Porque é que temos que andar com bolachas que são coisas muito mais viciantes e que nos dão hidratos de carbono de absorção bastante mais rápida, em vez de nos darem mais fibra, mais água, mais nutrientes interessantes, não é? Portanto, nós ainda temos muita coisa a melhorar. Muitas pessoas ainda comem fiambres, ainda comem muitos laticínios todos os dias, ainda comem, depois vão para aqueles lights ou diets ou os hiperproteicos. Vamos minimizar o consumo destes alimentos e procurar, se calhar, mais alimentos, mais tâmaras, frutos secos, mais cacau, canela. Nesta altura que está mais frio, deixarmos, se calhar, a fruta fria, que não é uma coisa que puxa tanto para o consumo, e se calhar fazemos mais tabuleiros, fruta assada, e depois fazemos um crumble com amêndoas trituradas com tâmaras e canela e pomos por cima, e continua a ser fruta e frutos secos, e continua a ser um snack delicioso e, se calhar, muito mais reconfortante para esta altura. E faz aqui uma troca interessantíssima, deixamos de ter as bolachas para passarmos a ter só ingredientes naturais, ok? Portanto,
Há muita coisa a melhorar e, por favor, peço que quando ouvirem isto, que sejam também críticos com a vossa alimentação. Não pensem logo à partida de terem aquela conclusão de a minha alimentação já é super saudável, já faço tudo o que posso. Porque quando vamos analisar ao pormenor, percebemos que não é bem assim. Nem que seja fazerem um diário alimentar. E fazerem, se calhar, um diário alimentar durante um mês. Porque o que eu noto às vezes é que quando a pessoa decide, ok, eu agora vou ser mais cuidadosa, se calhar está ali 2 semanas a fazer bem e ao fim de 2 semanas, de repente, teve uma viagem de trabalho, ou de repente o filho ficou doente e descamba tudo. Portanto, é mesmo fazermos uma avaliação crítica, uma autoavaliação crítica e uma autoanálise para percebermos se de facto estamos lá ou não. E depois, acho que também nunca é tarde para falar da questão da água, não é? 1,5 litro de água por dia, genericamente falando, é assim um nível de recomendação que nós devíamos ter aqui na nossa alimentação. E ok, este é sempre um tema a debater, mas eu diria, eu não sei exatamente precisar-vos os números, mas eu diria que se calhar tenho metade das pessoas em consulta que de facto cumprem estes valores e a outra metade que diz sempre, eu não atingo estes valores, eu não tenho sede, eu não gosto de beber água, a água não me puxa, não tenho especial interesse. Ok, então, mais me ajudam. Vamos voltar à questão das sopas. Obrigatório, sopa ao almoço e ao jantar. Um dos snacks, se calhar, convém ser um batido. É uma forma muito simples mesmo de introduzirmos água na nossa alimentação e o batido é uma coisa que nós podemos consumir em qualquer lado, levar, mesmo para pessoas que estão em reuniões, não conseguem fazer nenhuma paragem à meia da tarde, bebem um batido de fruta, legumes, com sementes, uma coisa super nutritiva e tem ali um bom aporte de água. As infusões, o beber água, logo um grande copo de água ao acordar e outro ao deitar. Se não quiserem acompanhar as refeições só com água, podem fazer aquelas infusões frias até, que já existem várias hoje em dia, umas com sabores de frutos vermelhos, as águas aromatizadas, tudo o que vos possa ajudar, mas beber água é super importante para a nossa imunidade. E depois, evitarem o consumo excessivo de alimentos que gastam muita água para serem digeridos, não é? Os hidratos de carbono são dos alimentos simples, são dos alimentos que mais retêm água e, portanto, vão-nos roubar também parte dessa água para serem metabolizados e para serem digeridos. Portanto, se sente que faz muita retenção de líquidos, vamos lá aumentar o aporte de água e diminuir o consumo destes hidratos de carbono mais simples. Vamos esquecer as bolachinhas e, se calhar, trocar por umas amêndoas. Ok? Portanto, isto são tudo coisas simples, mas que na verdade muitas pessoas ainda não chegaram lá. Depois a prática de exercício físico também é super importante e não é preciso ir para o ginásio e não é preciso fazer uma coisa muito intensa e eu sei que é difícil porque desde que fui mãe também sinto que é muito mais desafiante conseguir ou esse tempo porque há imensas coisas para fazer ou porque de repente trabalhei mais e já é preciso ir buscar à escola, ou porque estou cansada e não me apetece, ou porque dormi mal. Há muitas razões para dizer que não ao exercício. Mas também há muitas razões para perceber que sempre que consigo aquele bocadinho, nem que seja meia hora, a minha energia, o meu bem-estar aumentam. E isso também vai mudar a forma como eu vou trabalhar, como eu me vou relacionar com a minha família, a energia que eu vou ter para fazer alimentação saudável em casa. Portanto, há vários fatores que nos levam a, de facto, privilegiar o exercício físico. E podem ser 3 vezes por semana, desde que essas 3 vezes sejam eficazes. Pode ser uma caminhada, e aí se calhar já vai colar com aquele momento que vos dizia da saúde mental, o descanso, o tempo para nós. Uma caminhada é uma oportunidade ótima para ir a ouvir música, para relaxar, é aquele tempo para nós. Podemos ir com uma amiga e vamos a pôr a conversa em dia, podemos ouvir um podcast, podemos ouvir música, podemos passear o cão, podemos fazer o que nós quisermos, mas é aquele tempo de reflexão. E isso também permite que seja um exercício que acaba por ser um bocadinho um descanso ativo, não é? Tem 2 benefícios muito interessantes e sobretudo para pessoas que têm muito cansaço, eu acho que as caminhadas são dos melhores exercícios. Para pessoas que até nem gostam muito de puxar pesos ou de fazer flexões ou andarem a fazer agachamentos, etc, acho super interessante. Mas também acho que o exercício tem que ser uma coisa que nós gostamos. E por isso é que eu falo muito nas caminhadas, porque acho que não conheço ninguém que não goste de fazer uma caminhada na natureza, não acho graça a isso, não é? Mas de facto pode ser um jogo de pádel com os amigos, pode ser um jogo de futebol, pode ser uma aula de balé, pode ser o que vocês quiserem, umas sevilhanas, é muita coisa que nós podemos fazer e que de facto tem que ser um momento que seja prazeroso, porque é isso que vai colar naquele tempo para nós e que nos vai fazer continuar a ir. E isso é muito importante para a nossa imunidade. O sono, como vos dizia, também super importante e de facto percebermos também esta questão do álcool. É muito interessante, eu gosto sempre de falar sobre a questão do álcool porque
Para gerações mais novas, eu acho que a pandemia foi muito um momento de introduzir o álcool quase ali como uma rotina de descanso do dia, não é? Porque as pessoas estavam mais por casa, não podiam ir beber um copo com os amigos e, portanto, houve muitas pessoas, famílias, jovens, casais, etc., que instauraram o copo de vinho ao fim do dia, quase como um momento de desanuviar, e depois vi em consulta que era difícil de quebrar essa rotina, não é? Porque ainda por cima se era um momento a dois, foi uma coisa um bocadinho difícil. Para pessoas um bocadinho mais velhas, começou a ser uma coisa que se calhar até já acontecia com alguma regularidade, mas começou a ser introduzido, por exemplo, numa das refeições, portanto, no jantar. E isto é das piores coisas que nós podemos fazer à nossa saúde. Embora o vinho e tal seja sempre uma questão controversa, mas a verdade é que o álcool tem sempre um potencial inflamatório. E uma coisa, assim, num almoço de família, num jantar com os amigos, assim, uma vez de vez em quando, aos fins de semana e tal, momentos sociais, tudo bem. Outra coisa é ser diário. E quando nós temos uma vida pacata, uma boa alimentação, dormimos bem e bebemos, se calhar, um copo de vinho todos os dias, nós conseguimos que tudo esteja em equilíbrio. Quando nós vivemos sobre grande stress, se calhar não dormimos bem, não temos tempo para nós, não fazemos exercício físico, se calhar até estamos um bocadinho com peso a mais e ainda juntamos o álcool todos os dias, se calhar já não está a correr bem. Já estamos a colocar o nosso corpo em risco e por isso é que temos também que ser conscientes. Por isso é que, como vos digo, é um exercício de autocrítica, no sentido de percebermos se, de facto, o nosso estilo de vida permite a introdução deste copo de vinho ou não. Não é? E na maior parte das pessoas que me aparecem em consulta não permite, porque vivemos todos vidas muito corridas e com muito stress. E por isso, quando falo em consumo de álcool ou tabaco, obviamente isto são coisas para nós irmos refletindo e pensando e de facto deixarmos para estes momentos mais sociais, estes momentos em que nós estamos mais descontraídos e se calhar não para o dia-a-dia, ok? Porque isso sim pode afetar a nossa imunidade. Depois, acho que também é muito importante percebermos que esta altura do outono e do inverno são alturas mais propícias, não é? Porque está mais frio, o nosso sistema imunitário tem que estar muito mais ativo. Depois, uma coisa que eu começo a recomendar sempre ali, a partir de outubro, começo sempre a recomendar em consultas, nós temos quase todos que fazer suplementação de vitamina D. Nós devíamos analisar, e obviamente aqui é que era uma boa altura para fazermos análise ao sangue, percebermos como é que estão estes níveis, percebermos se há coisas que possamos melhorar ou não. Nós precisávamos de fazer estas análises com um bocadinho mais de regularidade para conseguirmos, de facto, ter noção dos níveis. Na maior parte dos casos, os nossos níveis de vitamina D estão abaixo daquilo que deveriam estar. E isso significa que vai prejudicar não só a nossa imunidade, a nossa energia, os nossos níveis hormonais, uma série de coisas em que a vitamina D é importante e com a pandemia, de facto, percebemos que a vitamina D ficou sempre na ordem do dia, percebemos que ela é tão importante para a nossa imunidade. Então, porquê continuarmos esta tendência decrescente, não é? De facto, o que é que nós vemos? Nós trabalhamos fechados em casa todo o ano, não é? Portanto, se no verão, depois aos fins de semana, ao fim da tarde, etc., fazemos exercício ao ar livre, andamos mais em esplanadas, vamos à praia, etc., apanhamos sol, no inverno isso não acontece. E, portanto, os nossos níveis de vitamina D ficam às vezes em níveis suficientes ou, na maior parte dos casos que eu vejo em consulta, insuficiente. Isto significa que há uma indicação para suplementação durante os meses de inverno e, se calhar, até na primavera, porque até abril, na maior parte dos casos, as pessoas não conseguem aumentar os níveis de vitamina D naturalmente. Era de facto preciso fazerem exercício ao ar livre diariamente e terem uma boa exposição da pele, o que na altura do inverno isso não acontece porque vamos todos encasacados, se calhar, fazer as nossas caminhadas. E, portanto, na maior parte dos casos, de facto, a suplementação de vitamina D é muito importante. E é certo que nós conseguimos ir buscá-la a alguns alimentos, o abacate, o salmão, o ovo, são algumas fontes, mas isso é pouco. Portanto, era importante, de facto, termos aqui alguns cuidados. Mais ou menos de outubro até março, abril, fazemos essa suplementação, esse reforço, é de facto uma das formas mais simples de fazermos aqui o nosso reforço imunitário com uma coisa que é tão natural e que é tão importante para o nosso organismo. E depois, acho que é muito importante também percebermos que a baixa ingestão de proteína está associada a um comportamento significativo de muitas células em funções imunitárias. Portanto, é importante garantir uma ingestão adequada de boas fontes, como as carnes mais simples, o peixe, os ovos, as leguminosas, os frutos secos, as sementes. E às vezes, quando pensamos nisto da proteína, há pessoas que dizem, não, mas eu
estou ok na proteína. Sim, se calhar muitas pessoas estão, até comem ao almoço e ao jantar boas fontes de proteína. Pessoas que, por exemplo, jantem só sopa, já me preocupa, porque se fizerem umas torradas ao pequeno almoço, só comem carne ou peixe ao almoço e depois nos lanches também não têm nenhuma boa fonte de proteína, não consomem frutos secos ou sementes e depois à noite comem só sopa, se calhar já podemos ter uma ingestão de proteína baixa. Isto também é muito regular nas consultas. Por isso, se calhar, esta sopa podemos fortificá-la com algumas sementes ou com leguminosas, tentar incluir aqui um bocadinho mais de proteína nas nossas refeições diárias, sem termos que mudar muito a estrutura da nossa alimentação. Também o facto de escolhermos alimentos que sejam mais integrais, que são muito mais nutritivos. E depois, por exemplo, um comportamento muito interessante é com as leguminosas, se tivermos um consumo de leguminosas também mais regular, colocarmos as leguminosas de molho, porque isso vai permitir retirar o ácido fítico, ou os fitatos, que são considerados antinutrientes, e estes antinutrientes não nos deixam absorver na totalidade os nutrientes que nós precisamos, o cálcio, o ferro, o zinco, o selênio, etc., que estão presentes nestes alimentos. Então, se nós queremos uma imunidade mais forte, precisamos de todos os nutrientes que conseguimos encontrar, daí que seja tão importante também termos estes cuidados em retirar os antinutrientes. Isto acontece sobretudo aqui com o caso das leguminosas, com os outros não é tão notório, mas de facto é algo que devemos dar alguma atenção. E depois também podemos ir buscar os alimentos fermentados, por exemplo, ou os alimentos germinados. O que é que acontece? Esta fermentação lenta ou esta germinação faz com que a concentração de nutrientes como zinco, ferro, cálcio, etc., seja muito superior. Então é muito interessante à nossa alimentação normal juntarmos uma aveia germinada ou os germinados mais pequeninos que nós encontramos às vezes, os verdinhos, né, que podemos colocar nas saladas, os pães de fermentação lenta, por exemplo. São tudo coisas que podem ser inseridas e que têm uma riqueza nutricional muito grande. O próprio kombucha, o chucrute, o miso, o kefir, que acabam por ser alimentos fermentados com uma concentração de nutrientes muito mais interessante do que se calhar os seus equivalentes, como o chá, o iogurte, etc. Então, acho que aí também pode ser muito interessante. E depois pensarmos nesta questão dos superalimentos e aí sim pensarmos como é que os podemos reforçar, a spirulina ou, por exemplo, os mirtilos ou as romãs, sabemos que são superalimentos dentro da categoria das frutas e que se calhar se nós queremos reforçar mais as nossas defesas, então obviamente de uma forma geral já devíamos ter esse cuidado, mas nesta altura de reforçar defesas são aqueles que devem estar todos os dias. Ok, então agora na altura do outono e do inverno vou tentar todos os dias consumir romã ou todos os dias consumir mirtilos. Eu sei que as nozes são os superalimentos dos frutos secos, então eu vou escolher as nozes. Eu sei que nos verdes os espinafres e os agriões são os superalimentos, então eu vou escolher ter sempre espinafres ou agriões diariamente. Pode ser na sopa, fazer com regularidade, pode ser colocar sempre nos meus cozinhados, são alimentos também da época, portanto são interessantes para colocarmos aqui. Se eu tiver bastante fibra, eu sei que a minha flora intestinal vai estar mais protegida e, portanto, promover sempre este cuidado em ter a sopa 2 vezes nas refeições, ter sempre muitos legumes no prato. Portanto, são comportamentos que nós podemos ter que reforçam muito naturalmente as nossas defesas, através aqui da fibra, etc., e que, de facto, vão ajudar. Mas depois há outros assim, que se calhar vocês já ouviram falar, por exemplo, o alho. Também é considerado um superalimento porque vai estimular certos tipos de células, como os macrófagos, que estão envolvidos aqui no nosso sistema imunitário, e pode ser muito interessante também utilizarmos o alho com maior regularidade, embora isto na cultura portuguesa nós já costumamos usar, na sopa, nos refogados, etc., mas o alho tem propriedades de facto muito interessantes, e como usamos mais vezes os legumes assados, também podemos fazer aquela coisa de assar a cabeça de alho inteira e depois tentar incluir nas misturas dos legumes que fazemos, ou fazer aqueles molhos para as saladas, por exemplo, que já incluem o alho assado, também é muito interessante. O chá verde, o gengibre, o cominho preto também tem aqui um potencial modulador através de diversos modos de ação, mas de facto nós sabemos que o gengibre e o chá verde são espetaculares no reforço imunitário, e eu até em termos de chá verde, já sabem, gosto sempre de falar do matcha, porque nós no matcha ingerimos mesmo o chá verde em pó, as folhinhas em pó, então isso vai-nos trazer aqui todos os polifenóis, etc., de uma forma muito mais concentrada. E acho que acaba sempre por ser uma coisa muito mais interessante. Depois consumirmos a fruta e os legumes também mais frescos. Acho que
falamos aqui muito na questão da sopa e dos legumes assados, etc., mas não se esqueçam que muitas das vitaminas são sensíveis ao calor e, portanto, ao cozinharmos, tiramos aqui um bocadinho este perfil nutritivo. Claro que não é o suficiente para nos desencorajar a termos aqui uma ingestão de fruta e legumes, não é? Mas, obviamente, percebemos que, se calhar, quanto mais cozinhados eles tiverem, menos concentração de vitaminas têm. Então, é muito importante este equilíbrio entre os legumes e a fruta que estão crus e os que estão cozinhados para tentarmos ter o máximo de fitonutrientes possível. Portanto, tentarmos aqui também uma boa gestão e, de repente, no frio, não estarmos a cozinhar tudo, porque vamos retirar daí algumas características interessantes. Vitamina C, que é sempre tão importante. Falamos, os citrinos, que vão estar agora na época. O kiwi, os brócolos, os morangos, a papaya, o pimento verde, a batata, o tomate, as ervilhas, as favas, que têm concentrações de vitamina C tão interessantes e são tão importantes para a nossa saúde nesta fase. Também a vitamina E, que nós encontramos nos frutos secos, nas sementes, no abacate, no azeite, tudo alimentos que fazem parte de uma forma regular da alimentação mediterrânica. A vitamina A, que também é tão importante, e nós normalmente associamos assim aos alimentos de cor mais laranja, os avermelhados, os amarelos, como a batata doce, a abóbora, cenoura, pimentos, e até alguns vegetais de folha verde escura, porque também temos os carotenoides mais verdinhos. As vitaminas do complexo B, que são tão importantes e estão tão associadas também à nossa parte de saúde mental, à capacidade de concentração, e sobretudo B6, B12, B9, que nós encontramos na carne, no peixe, nos ovos, na batata, nas leguminosas, na fruta, nos frutos secos, nos cereais integrais, e que de facto são tão importantes. E aqui lembrem-se, vitamina B12, muito importante fazermos uma avaliação periódica quando a nossa alimentação é mais plant-based, não tem carne, nem peixe, nem ovos. É muito importante irmos sempre avaliando, porque ela convém estar sempre em níveis bons, uma vez que nós não temos capacidade de ir buscar vitamina B12 a lado nenhum no nosso organismo. Depois o zinco, que é tão importante e que encontramos tanto nos cereais integrais e nos frutos secos, e que é dos minerais mais interessantes para, no fundo, para a produção dos nossos antioxidantes naturalmente presentes no nosso organismo. O selênio, idem, muito interessante, o conteúdo de selênio nas castanhas do Brasil, que é um fruto seco que se calhar não consumimos tanto em Portugal, mas é o mais rico, nos cogumelos e também nas sementes. Alimentos como o magnésio também falamos muito, associa-se muito o magnésio à questão das câimbras e à parte mais muscular, mas também à parte neurológica e à parte de reforço do sistema imunitário. Então, nós podemos ir buscar magnésio aos vegetais de folha verde escura, mais uma vez aos cereais integrais, às sementes, aos frutos secos, até o chocolate negro, atenção, em quantidades moderadas, mas de facto é um mineral que tem capacidades muito interessantes para a nossa saúde e que muitas vezes nós temos em níveis baixos e que nem nos lembramos de avaliar. Nesta altura do frio, eu acho que é sempre uma boa altura para fazermos análises e percebermos como é que as coisas estão, não é? E fazemos uma análise quase assim, tipo check-up de muitas coisas para percebermos de facto em que ponto da situação é que nós estamos. Então, o que é que nós ainda de facto podemos melhorar um bocadinho na nossa alimentação e que eu sinto que é preciso este olhar interior, é preciso este diário alimentar? Primeiro, as leguminosas, que são aquele grupo da roda dos alimentos que têm uma recomendação de consumo diário e que a maior parte dos portugueses não cumpre. Então, nós podemos incluir estas leguminosas na sopa, podemos fazer um snack que é um hummus com os palitos de cenoura, podemos nos nossos pratos, no dia-a-dia, mesmo que tenham carne e peixe, começar a incluir mais. Se fizermos refeições mais vegetarianas, não ter medo de incluir as leguminosas, porque são a fonte direta de substituição de proteína. Quando escolhemos cereais, não é preciso todos os dias consumir arroz integral ou massa integral, mas calhar temos que variar mais os cereais. A aveia, convém não serem os flocos de aveia mais refinados, apesar de serem mais rápidos de cozinhar, o que nós vamos tirar mais partido é o floco mais intacto, não é? Aquele que demora mais tempo a cozinhar, mas de facto é o mais nutritivo. Quando usamos arroz, podemos usar basmati, integral, preto, vermelho e ir variando. Nas massas a mesma coisa, não precisa de ser só uma massa de trigo, às vezes podemos comprar aquelas que são de leguminosas ou as de quinoa ou as integrais, portanto no fundo também eu acho que uma grande chave disto tudo é a variedade. Não precisamos de comer também só batata doce, podemos comer a outra normal, desde que haja equilíbrio e variedade, não é? E escolhemos um bocadinho de tudo. Também evitar
todos os dias termos alimentos que fornecem açúcar adicionado, não é? Podemos ter um equilíbrio maior, podemos ir buscar esse açúcar à fruta, às frutas desidratadas, como as tâmaras, para fazermos umas bolinhas energéticas e evitarmos estar a consumir produtos que possam ter açúcar adicionado. Já falámos sobre isto aqui no outro dia. Evitar os pães que têm açúcar, as bebidas vegetais que têm açúcar, não é? Sermos mais críticos na leitura dos rótulos. Evitar as bolachas, que acabam sempre por quase todas ter açúcar adicionado. Escolher frutas ou purés de fruta, snacks à base de fruta, que não têm açúcar adicionado. Iogurtes que não tenham açúcar adicionado. Portanto, há muita coisa que nós consumimos ainda hoje em dia, e já para não falar dos outros processados e refeições tipo os panadinhos, hambúrgueres, mesmo que sejam vegetarianos, etc., que também acabam por ter açúcar adicionado, presuntos, fiambres, etc. Portanto, termos mais cuidado com isso. Evitar um consumo tão regular de bebidas alcoólicas, promover aqui uma noite de sono mais tranquila, consumir diariamente uma porção de sementes, uma colher de sopa de sementes por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. De facto, é uma coisa muito, muito importante. Evitar os alimentos que possam ser assim mais calóricos. Eu acho que nós em Portugal não somos muito bons a medir a quantidade de gordura e sempre fomos habituados a uma comida também muito gulosa. Então, se calhar começar a medir uma colher de sopa numa porção que vai ser cozinhada para 4 pessoas, os alimentos naturalmente também têm as suas gorduras e nós podemos tirar partido delas sem estarmos a adicionar tanta, não é? Evitar mais os fritos, aqueles produtos que têm aquelas receitas que acabam por ter molhos muito ricos em natas, bechamel, etc. Tudo isto, parecendo que não, vai contribuir para diminuir a nossa capacidade de termos mais energia, de estarmos mais nutridos, porque também estamos a dar ao corpo nutrientes que são muito exigentes. É como dizia, tudo isto também são muito hidratos de carbono muito refinados, que requerem muita água e que requerem muito tempo para a digestão e, portanto, parece que a nossa energia nunca está nos níveis que devia. E pronto, lá está. E beber água em quantidades adequadas, que de facto é uma coisa muito importante e que nós fazemos pouco. Portanto, em suma, ter uma alimentação que vá reforçar as nossas defesas do sistema imunitário não é uma coisa muito complicada. Só que aquilo que eu sinto e que eu vou observando enquanto profissional nas consultas é que nós temos uma percepção da nossa alimentação um bocadinho às vezes desviada daquilo que é a realidade. E só quando de facto fazemos deste exercício, por exemplo, de fazer o diário alimentar e nesse diário até escrever as coisas como quantas vezes naquela semana é que fomos treinar, como é que foi o nosso trânsito intestinal diariamente, quanto é que bebemos de água por dia, quando nós começamos a observar estes comportamentos é que percebemos, ok, eu se calhar só estava a comer uma peça de fruta por dia e nem me estava a perceber, achava que consumia mais. Ou eu não percebia que comprava bolachas todas as semanas e, portanto, tinha sempre aqui este SOS que eu achava que só comia de vez em quando. Percebem? Portanto, tudo isto são coisas muito importantes. Já para não falar, obviamente, dos fins de semana que estragam muitos resultados da semana, mas isso é mais na questão do peso. Mas a verdade é que depois nestas coisas, de termos uma alimentação mais anti-inflamatória, também vai prejudicar. Porque se eu quero ter uma alimentação que seja mais rica e mais nutritiva, eu também não posso, ao fim de semana, encher-me de coisas que são más, não é? São os alimentos excepcionais, mas que eu estou 2 dias a consumir mais açúcar, mais gordura, mais álcool, etc. E depois parece que ando ali durante a semana a tentar recuperar. É normal que os meus níveis de energia ou que a minha imunidade não esteja ótima nestas situações. Isto é um jogo de equilíbrio entre fazermos, se calhar, termos uma refeição dessas por semana, 2 no máximo, não é o fim de semana inteiro. Não são 5 ou 6 ou 7 refeições destas, ok? É assim um jogo de equilíbrio entre comportamentos que nós vamos ter e que de facto eu acho que ajudam muito a reforçar a nossa imunidade sem termos que ir buscar os extras, os suplementos que já vos falei, que fazem todo o sentido, mas que primeiro temos de facto que ir às bases e olhar mais para os nossos comportamentos diários. Espero que tenham gostado, que tenha ajudado. Um beijinho e até para a semana.